Good morning, tudo bem com vocês? Então, assim como a gente faz na nossa aula na sala, lá no colégio, a gente vai começar a nossa oração aqui também com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Let us pray. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, antes da gente começar a nossa aula propriamente dita, vocês devem ter notado que está um pouquinho diferente o nosso layout da nossa aula, não é mesmo? Então, daqui para frente, a gente vai usar esse formato, né? Esse formato com o logo do colégio, mas o principal é a gente estudar. Então, nessa parte 1, Correction of Exercises, at and on, page 4, 5, 6 and 7, and the verb to be in the past, né? Então, vamos começar com a correção dos exercícios. Então, a question of time, eu já tinha passado isso há algum tempo, né? Infelizmente, eu fiquei bem triste porque a maioria não enviou. Eu recebi 1 ou 2 só. E eu fiquei bem triste com isso, com uma turma tão grande, não é mesmo? Mas eu espero que pelo menos vocês corrijam esse exercício. Então, let's see. Então, olha lá. No exercício número 1, 2 e 3 ali tá, e 4 tá indo porque são grandes períodos de tempo. No 5 e do 6 está at porque é hora. O on no 7 porque é dia da semana, não é mesmo? No 8 e no 9 é indo porque é grande período de tempo. No 10 é e no 11 e no 12 é on, por quê? No 10 é porque é uma data. No on é porque tem a palavra Monday antes do morning. E no 12 é on porque tem a palavra day depois do Thanksgiving. Lembra? Se fosse só Thanksgiving seria at, certo? Feriados. Pois indo no 13 é medieval times, grande período de tempo. No 14 e no 15 é hora, né? At. E December, grande período de tempo, in. Alguma dúvida? Deu para entender alguma coisa aí? Alguma pergunta? Eu acho que não, né? Acho que todo mundo entendeu direitinho essa questão das preposições de tempo, né? Então, vamos lá. Aqui já era a frase inteira, né? Então, eu coloquei in 5 minutes, porque é um período de tempo, uma quantidade de tempo. Depois, não é o horário aí. Depois, on, porque tem a palavra day. Depois, at, porque é midnight, é hora. Monday também é on, porque é dia da semana. Halloween. Depois, Saturday. Depois, work. Depois, in, June, grande período de tempo. At, hora. In, summer, porque aí é verão, grande período de tempo. At the weekend, dia de semana. Friday, dia de semana também. E in, winter, grande período de tempo. Ok? Eu acho que deu para entender, não é? Tá certo? Então, vamos continuando. Eu pedi para vocês fazerem esse exercício aqui. Mas olha só, no número 1, vocês tinham que ter me enviado as respostas, porque é resposta pessoal, tá? Então, eu estou esperando que ainda me envie, né? Porque a resposta pessoal, eu estou perguntando para vocês, eu expliquei na videoaula passada o que era para fazer, respondendo no número 1, tá? Depois era para vocês lerem esses textos aqui, não é? E responder as próximas perguntas. Então, vamos lá. Nesse exercício número 2, era para pegar essas frases que tivessem a ver com esses desenhos. Então, the sound of the engine made us nervous. Então, o barulho do motor nos deixava nervoso. Qual figura tem a ver isso com o motor? Qual é a figura? É aquela ali, né? Da Kombi ali. Depois, to enter the museum, to go to the bathroom. Então, qual que tem a ver entrar no museu para ir no banheiro? Aquele ali, ó. Depois, a crowd. Crowd é a quantidade de pessoas, é multidão. Qual que tem a ver com multidão? The reception was typical from a horror movie. A recepção era um atípico filme de terror. Então, aí tá
Depois, in our surprise, to our surprise, para nossa surpresa. It was very expensive, muito caro. There were bed bugs and the shower was broken. Bed bugs, né? Quer dizer, bicho nas camas, né? Bugs é algum tipo de inseto. Então, a letra G ali. Certo? Isso tudo de acordo com o texto. Foram pedaços da frase que tinham que estar, foram retirados do texto. Mas vocês tinham que ler o texto para entender de que estava falando ali, para poder associar o desenho. Certo? No número 3 aqui, era para ler as perguntas e olhar no texto e responder. Então, what do people expect from vacation? O que as pessoas esperam de férias? Então, tá lá. People expect to rest, to be away from noise and traffic. E essas frases estão lá no texto. What do people usually do when they decide to go on vacation? O que as pessoas normalmente fazem quando não querem quando decidem sair de férias? They plan everything. They look for flight tickets, hotels and places to visit. What was the problem the family faced at the airport? Qual foi o problema que a família enfrentou no aeroporto? Então, the plane was delayed. O avião estava atrasado. Were they happy before the flight? Why? Eles estavam felizes antes do voo. Por quê? Então, they were not happy. They mentioned the price of the water. Also, the plane was 3 hours late. Né? Então, eles não estavam felizes por quê? Por causa do preço da água e também que o avião estava 3 horas atrasado. Did the family book a good hotel? Book aqui não é a palavra livre, é o verbo reservar. How do you know? Então, no, they didn't. They said the hotel was looked old, dirty and needed repair, né? Então, por que eles falaram isso? Porque o hotel parecia antigo, sujo e precisava de reparo. Se eles tivessem reservado um hotel, provavelmente não reservariam um hotel desse jeito, não é mesmo? Então, what were the problems they found in the hotel? Então, the hotel wasn't nearly close to what we saw on the internet. Quer dizer, o hotel não era exatamente perto do que eles viram na internet. The reception desk was typical from a horror movie. Né? A recepção parecia um filme de terror. The elevator was a nightmare. O elevador era um pesadelo. As the bathroom, assim como o banheiro. I'm sure there were bed bugs and the shower was broken. Né? Então, aí são frases também retiradas do texto. Então, did the family enjoy the tour? Yes, they did. The city was beautiful, but it was very crowded. Então, apesar de tudo, mesmo assim, eles gostaram do tour, né? O número 4 é a opinião, tá? In your opinion, where did the family go to? What was the worst part of the holiday and why? O número 4 também eu gostaria que vocês me enviassem, porque aí é uma opinião de vocês sobre o texto, tá? E eu gostaria muito que vocês me enviassem, porque é muito importante essa interpretação de texto para nosso aprendizado. Ok? Let's continue. Esse exercício aqui eu pedi para vocês enviarem, ok? Então eu não vou corrigi-lo hoje, eu vou esperar, tá? Até o horário do nosso nosso horário de término da nossa aula, eu até espero até o final da manhã, porque depois eu vou disponibilizar um vídeo de correção desse exercício, tá? Então a nossa aula é no primeiro horário da manhã. Aí quando terminar o período da manhã, eu vou esperar até o final do período da manhã para vocês me enviarem esse exercício. Afinal, vocês tiveram uma semana para fazer, tá certo? E eu não recebi de ninguém esse exercício, que é coisa que me deixou bastante triste, tá bom? Então eu espero que vocês façam e enviem pelo WhatsApp, ok? Então send it, use WhatsApp to do so, ok? You can do it, né? Vocês conseguem, ok? Ok, na parte 2, nós vamos ver a nossa aula propriamente dita, né? Nós vamos aprender hoje um novo tempo de verbo, que é o passo continuous. Nós vamos aprender a sua forma, as regras e também vamos ver alguns exercícios, ok? Let's go! Vocês lembram que na aula passada eu ensinei para vocês o verbo to be no passado, was e were? Então, o passo continuous, assim como o present continuous, ele precisa do verbo to be para formar o tempo do verbo, porque aqui é o gerúndio no passado. Então, como é que eu formo isso? Eu coloco o sujeito, que é o S aqui, o verbo to be no passado, was ou were,
mais o verbo acrescido doing. Então, olha aqui o exemplo. She was cooking all the morning. Tá? Então, aqui o sujeito, she, o verbo to be e o verbo com ing. Na negativa, assim como no present continuous, é só colocar not aonde? No verbo to be. E na interrogativa, eu só inverto o verbo to be com o sujeito. Mas, para que eu uso o passo contínuos? Bem, eu uso para falar do story background. Vamos supor que eu vou contar uma história. E nessa história eu quero dizer como é que estava o tempo, como é que era. Então, quando eu vou escrever esse background, dar uma paisagem da história que eu estou falando, eu escrevo isso no passo contínuos, também. Eu também uso, junto com o past simple, quando eu estou mostrando uma ação que estava acontecendo quando teve uma outra que interrompeu. Olha só. They were waiting for the train when I spoke to them. Então, aqui eles estavam... A minha ação de falar com eles interrompeu o que aconteceu no meio da ação deles esperarem o trem. Tá? Então, isso é muito comum com o passo contínuo junto com o passo simple para mostrar isso. Uma ação que estava desenrolando e uma que a interrompeu. Ok? É usado também para falar de coisas que estavam acontecendo no passado. Coisas que estavam desenrolando no passado. Lembra do present continuous? Que eu usava, do present continuous, que eu usava para falar de coisas que estavam desenrolando no presente? Então, o past continuous é usado para falar de coisas que estavam acontecendo no passado, certo? Eu também posso falar ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo, né? Duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Eu uso para falar também de coisas que haviam sido agendadas no passado, né? I was upset because I was leaving there that morning, uma coisa que já estava sério, e uma série de ações paralelas, né? Então, olha só, algumas expressões do tempo são comuns no past continuous. While, when, constantly, at that time, in those days, on morning, for hours e etc. Tá? Aqui são só algumas. Agora, eu tenho que prestar bastante atenção com esse aqui onde está vendo essa bolinha vermelha, que é o while. While significa enquanto. Certo? Então, quando eu escrevo while, as duas frases têm que estar no continuous, ok? Quando está when, uma está no past continuous, a outra está no past simple. Tá vendo aqui, ó? Past continuous aqui e past simple aqui. Quando está o while, as duas estão no past continuous. Ok? I was studying, aqui não tá, é o while, aqui teve um erro de digitação. I was studying while my mother was watching TV, tá? Consertem aí, por gentileza. Não é o when aqui, é o while, ok? E também, isso acontece também quando eu quero descrever o background da minha história. Então, vamos ver aqui mais uma vez, tá? Então, memorizem isso daqui. É a forma do past continuous. Sujeito, was ou were, mais o verbo com ing. Na negativa, é só colocar o not depois do verbo to be. Interrogativa, inverter o SWOT to be com sujeito. Deu para entender para que eu uso o past continuous? Será que deu que eu expliquei assim de uma maneira que deu para todo mundo entender? Mas eu espero que sim. Mas qualquer coisa, se tiver alguma coisa que não ficou claro, por favor, sinalize para a gente corrigir e a gente explicar mais um pouco, tá bom? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu direitinho essa parte aqui? Tá legal. Então vamos lá. Mas quando tá os dois juntos, como é que eu sei quando é um e outro? Olha só. O past simple é usado para ações completas no passado, também para hábitos que a pessoa tinha no passado e fatos do passado. Então, I went to the cinema yesterday. Então, é um fato do passado. I always visited my grandparents in my summer holidays when I was little. Um fato, um hábito no passado. I lived near Liverpool for a couple of years. Também é um
fato, certo? Então aqui I went to the cinema yesterday é uma ação completa. Eu fui ao cinema ontem. I always visit my grandparents in the summer holiday when I was little, um hábito do passado. I lived near Liverpool for a couple of years é um fato do passado, certo? Já o past continuous é usado para quê? Para falar de ações que foram interrompidas, quando tem uma, nesse caso, quando ele está junto do past continuous, dos past simple. Para falar de ações paralelas e para falar de ações que estavam desenrolando no passado. Então, olha só esse exemplo aqui. I was watching TV when the phone rang. Então, aqui, ações interrompidas. Então, essa ação minha de assistir TV foi interrompida quando? Quando o telefone tocou. Depois, uma ação específica, né? Como uma interpretação. Last night at 7 p.m. I was having dinner. Aqui é uma ação que estava desenrolando num certo período de tempo no passado. E aqui duas ações paralelas. Lembra que eu falei para vocês? Quando tem duas ações paralelas acontecendo, eu uso o quê? O while. While she was doing her homework, her brother was playing football. Então, duas ações acontecendo ao mesmo tempo, certo? Então, lembrando, quando tem o while, a frase que vem em seguida é sempre com ing, tá? E a outra pode ser com ing ou no past simple, dependendo da situação, tá? Só vai ser as duas no past continuous se elas estiverem acontecendo ao mesmo tempo, certo? Mas vocês lembram quando a gente estava vendo lá o present continuous, que tem verbos que são chamados de stative verbs? Então, esses verbos não podem ser usados no forma continuous. Que verbos são esses? São verbos de sentimento, verbos de pensamento e opinião, verbo dos sentidos, verbos que significam posse e verbos que significam medida, preço e também uns outros aqui. Tá bom? Eu vou disponibilizar depois isso aqui para vocês com o significado de cada um desses verbos. Mas vocês precisam memorizar, até porque tem verbo aqui que a gente vai vendo aos poucos, tá? Não precisa decorar essa lista toda, porque aí vai ser mais difícil decorar. Como é que vocês vão fazer então? Vocês vão ver o que é verbo de sentimento, o que é verbo de opinião, de sentido, de posse, medida e custo, e vão ver. Então, vamos lá os verbos. Anotem aí. Like é gostar, dislike é detestar. Love, amar. Satisfaz, satisfazer. Wish, desejar. Hate, odiar. Prefer, preferir. Want, querer. Need, precisar. Mind é importar-se. Quer também é importar-se. Astonish é estar atônito. Please é por favor, né? Que é quando eu peço alguma coisa que eu expresso, uma coisa que precisa ser importante. Impress é impressionar e surprise, surpreender. Ok? Aí, no caso, impress, impressionado, surprise, surpreender, né? E aqui, please, é a pessoa que está satisfeito, né? Porque please significa obrigado, mas o verbo please é o verbo que a pessoa está é o verbo satisfazer, certo? Depois aqui o verbo know, saber, think, pensar, understand, entender, believe, acreditar, guess, adivinhar, recognize, reconhecer, mean, significar, suppose, supor, doubt, duvidar, realize, perceber, remember, lembrar, forget, esquecer, agree, concordar, disagree, discordar, promise, prometer, depende, depender, matter, coisa que importar, deny é negar e concern é importar também. Então, o concern também significa alguma coisa que diz respeito a outra pessoa ou alguém. O verbo do sentido, feel, sentir, hear, ouvir, see, ver, smell, cheirar, sound, soar, taste, ter gosto de, touch, tocar e look, olhar. De posse, belong, pertencer, own, possuir, have, ter. Aqui, cost, custar, measure, medir, weight, pesar, owe, pertencer, sim, parecer, o verbo to be, que vocês já sabem que é ser ou estar, appear, parecer, consiste, consistir, fit, ajustar e contém, conter. Certo? Vocês vão pegar esses verbos, esses verbos e anotar. Não precisa decorar a lista, tá legal? Porque senão vocês vão se confundir. À medida que vocês vão... Basta memorizar o quê? O verbo tem alguma coisa a ver com sentimento? É stative. Tem um verbo que tem a ver alguma coisa com pensamento e opinião? É stative. Tem algum verbo que tem a ver com senso? Sentidos? É
stative. Se que tem a ver com posse, é state. Só esses aqui que tem a ver com medida, custo, e também tem uns outros aqui que são verbos que eu preciso mais memorizar. Os outros basta memorizar esses tipos aqui, né? Os grupos a que eles pertencem, tá? Porque para eles eu só posso colocar no gerúndio verbos de ação. Então, para eles é gostar, like, por exemplo. Like para eles ou é gostou ou não gostou. Estava gostando ou está gostando não existe, tá bom? Alguma dúvida aí? Vamos continuar. Então, eu vou pedir para vocês fazerem 2 deveres de casa. Olha só. Primeiro, tá? Na página 12, vocês vão pegar o exercício número 1 e vão colocar na ordem essas frases aqui. Elas estão no simple past do verbo to be. Depois vocês vão botar essas frases aqui, completando com past contínuos e também com o verbo to be no passado. Tá bom? Vocês vão colocar, porque aqui o verbo tá lá. Kelly sunbathed at the beach. Kelly was sunbathing. She was at the beach. Tá? Vocês vão formar 2 frases. Uma usando o past contínuos e o verbo com ing, e a outra com o verbo to be no passado. Vocês vão fazer isso em todas elas aqui. Tá bom? Alguma dúvida? Não esqueçam de me enviar, tá bom? Ah, outra coisa. Vocês se lembram do nosso carimbinho lá na sala? Então, toda vez que vocês me enviarem um exercício pelo WhatsApp, eu vou enviar este visto aqui em forma de carimbo, tá? Vai ser um emoji que eu criei aí para poder dar o visto para vocês, né? Um visto virtual, já que eu não posso carimbar o livro, a gente vai carimbar virtualmente, tá bom? Então, mandem para mim, por favor, para vocês receberem o visto aí. Ok? Então, por hoje é só. Have a nice week, a nice day. Bons estudos!